Pronto. Então, para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos, nós vamos comentar sobre alguns fatorzinhos referentes à ressonância magnética. Então, é de fato, pessoal, que nós sabemos que a ressonância é um radiodiagnóstico, né, que não utiliza radiação ionizante. E um dos fatores meio que podemos dizer que negativos é a questão do ruído. O que significa isso, pessoal? Ruído. O ruído é o barulho que ela faz. A máquina, quando está realizando sua atividade para a produção de imagens, ela causa um barulho muito forte, tá? E esse barulho que ela produz, esse ruído, que para muitos é algo meio que horrível, não, às vezes não chega ao fato de não conseguir realizar o exame, é de fato por causa desse ruído, desse barulho. E esse barulho, ele é causado por um tipo de componente dessa máquina, que é chamado de bobina de gradiente. Eu já comentei para vocês que a ressonância tem alguns componentes, principalmente o componente que até foi postado lá um vídeo só dele, chamado de magneto. Então a gente postou um vídeo lá só do magneto. E o magneto tem vários tipos. O que mais é utilizado na atualidade é o magneto chamado de supercondutor. Além disso, é existente algumas bobinas, tá? Então, essas bobinas servem para emitir radiofrequência. Emitir radiofrequência, logo é chamado bobina de radiofrequência. E tem outra bobina chamada de gradiente. Essa bobina aqui, ela ajuda na produção das imagens em planos, né? Sabemos que os planos são sagital, coronal, axial, que também é feito na ressonância. E, nesse caso aqui, quem auxilia para realizar esses planos é justamente a bobina de gradiente. Nesse caso, pessoal, a ressonância são um conjunto de componentes, como tomografia e outros radiodiagnósticos, que, através de várias tecnologias, conseguem projetar imagens do corpo, né? No caso, em fatias axiais, coronais ou sagitais. E falando em ruído, que era o que estávamos comentando agora há pouco, é justamente por causa da bobina de gradiente. Então, tem algumas bobinas gradientes, chamadas de bobina gradiente X, Y e Z. Cada uma delas produz uma imagem em planos. E é justamente quando ela está funcionando, elas tremem, tá? Fica tremendo, e esse tremor delas causa um atrito entre essas bobinas, provocando a produção do barulho intenso. Então, se cair na prova, o que é que causa esse barulho aí, esse barulho terrível, é justamente a bobina de gradiente, tá, pessoal? Quando a gente fala em ressonância, existem vários fatores de segurança relacionada à ressonância. Um dos grandes fatores que a gente põe à mão é justamente o fato que ela tem grande atração por elementos ferromagnéticos. Então, esses elementos não convém chegar próximo a essa máquina pelo fato dela ter o magneto, que tem atração por esses elementos. Então, como mostra a imagem aí,
desse paciente com esse varão, né, de metal, esse ferro, ele jamais vai poder realizar esse exame para diagnóstico, apesar de suas imagens ser de grande nitidez para ser mostrada os tecidos. Eita. Muitos pacientes, pessoal, eles têm claustrofobia a realizar esse tipo de exame. Por quê? Porque, pessoal, é meio incômodo estar dentro de um tubo meio que estreito, dependendo da densidade do paciente, né? Se for um paciente magrinho, tudo bem, mas de acordo com que esse paciente tenha esse volume aumentado, o pânico vem à tona. Por ser um tubo meio comprido, se o aparelho for de campo fechado, esse paciente pode desenvolver uma reação psicológica e poderá até não realizar o exame. É por isso que, ao estarmos trabalhando nessa área de ressonância magnética, é interessante demais nós termos até um fator de psicólogo, porque é preciso realmente conversar com o paciente para que ele não deixe de realizar o exame, e sim chegue a fazer tranquilizando assim, para concluir, porque o diagnóstico por ressonância é importantíssimo. Em relação à preparação do exame, é feito um questionário bastante complexo, onde vocês ou um técnico em enfermagem vão fazer esse questionário, essa anamnese do paciente, e através disso saberá se o paciente ele vai poder fazer o exame ou não. Ó, exemplo, eu já peguei vários pacientes, pessoal, que eles tinham chumbo dentro do corpo e não lembravam. Como assim? Antigamente o pessoal caçava bastante, né? O pessoal do sítio e tudo mais caçavam bastante e às vezes sofriam acidente com espingardas e tudo mais, e quando está na fase de idoso, nem até mesmo não pode lembrar. É por isso que é necessário que se tenha uma realização da anamnese muito bem feita. E se for, se gerar uma dúvida, né, se tiver dúvida em relação a esse episódio, é interessante que seja feita uma radiografia da localização para saber se o paciente tem metal ou não no corpo. Porque se tiver, poderá causar problemas, né? Haverá uma interação do campo magnético com esse metal, causando, além de artefatos, né, problemas da imagem, pode haver problemas com o exame em si, né? Ou até mesmo dano ao paciente. Então aqui nós temos algumas características que esse paciente não vai poder realizar o exame com esses instrumentos. Por exemplo, marca-passo. Jamais um paciente com marca-passo vai poder realizar um exame, porque se colocar o paciente com marca-passo dentro da ressonância, ele vai morrer imediatamente. Clipe de aneurisma também, é caso de extrema emergência. Válvula cardíaca, bomba de infusão. Bomba de infusão, não sei se vocês já viram em UTI, que os pacientes são alimentados com sondas
e para o alimento ser inserido dentro do paciente, são colocadas bombas para infundir a alimentação, como também soro, o soro também. Enfim, aparelho de audição também não pode. Vou mostrar aqui algumas imagens. Então, ó, olha aqui, ó. Imagina o paciente está com esse marca-passo, né? Marca-passozinho, tem uns fiozinhos que entram dentro do vaso aqui, ó, da veia subclávia, e entra dentro do coração para poder estar pulsando lá, ó, e o coração conseguir realizar a sua contração. Então, jamais lembrem que ele não vai poder realizar a ressonância magnética. Ah, professor, e tomografia? Pode? Pode sim. Ele pode realizar tomografia. Ressonância não. Então, o clipe de aneurisma seria mais ou menos isso aqui, ó. Um clipezinho metalizado que fica no aneurisma, né? Aneurisma é o quê? Uma bolsa que é formada no vaso e pode estourar, né? Pode estourar, causar uma hemorragia e morte do paciente. Aqui tem alguns exemplos isso aqui são chamados de stenter. Stenter para poder abrir a luz do vaso, não deixar ele fechar, causando um infarto em pacientes. Isso aqui é um aparelho auditivo, também não pode fazer, o paciente até pode fazer, né? Mas tem que tirar. Tem que tirar o aparelhozinho. Aqui são metais, ó. Aqui sim são metais que aí nesse caso não é interessante realizar o exame nem a palma, tá? Então, ó, paciente aqui com bala na cabeça, então não tem como fazer de jeito nenhum ressonância magnética. Isso aqui é DIU. DIU, dispositivo intrauterino, né? Que evita... Professor, Oi. Fala. A respeito desses ferromagnéticos que A respeito de que eu não entendi. falando aí do paciente, mas está realizando o exame a respeito desses objetos ferromagnéticos, Certo, marca-passo, chumbo, e às vezes o certo. paciente só leva a lesão é imediata. Nem sempre. No caso do marca-passo, sim. Mas se for chumbo, por exemplo, não. Porque assim, a máquina ela não tem interação com chumbo. Só No que caso, se for o chumbo, a lesão geralmente vai ser interna, né? Não vai é porque parecer assim. o chumbo na realidade ele pode esquentar, certo? Agora já um aço inoxidável, o aço mesmo, uma placa cirúrgica, né? Aí realmente vai ter atração mesmo o magneto. Aqui Compreender. o DIU. Eu não sei nem de que é feito o DIU. Eu acho que é feito de cobre, tá? O cobre, parece que é feito de cobre. O cobre, ele não tem interação para ser pulsátil com o magneto. Só que ele pode interagir e esquentar. Para puxar o DIU do útero não vai não. Mas se para esquentar, pode sim. Aí é problema, né? Uhum. Agora aqui, ó, já uma plaquinha dessa aqui, ó, que é metalizada, né? É aço inox. Aí não tem como de jeito nenhum. Já nesse caso, nós temos aqui o titânio, né? Placa de titânio. O titânio sim pode. O paciente pode realizar, sim, ressonância com placa de titânio. Tatuagem, né? Tatuagem a gente até comentou na sala, eu acho. Eu fui aqui já. Que acho que foi aqui já. O paciente pode, na realidade não é indicado, mas até que pode fazer porque as tintas mudaram muito hoje. E qual é o problemático? São tintas vermelhas, que tem grãos de ferro nela, e aí interage com a ressonância, causando queimadura. É mais a cor vermelha. Em relação, pessoal,
você chega com um paciente, chama ele, o paciente tá doente, tá sentindo dor pra caramba, aí vai explicar a ele, tá? Então tem que explicar de forma bem bacana, para que ele não deixe de realizar o exame. Mas você tem que ser psicólogo nesse momento, né? Então, em relação ao tempo, né? O tempo do exame ele é variável. Vai depender do tipo de exame. Exemplo, se for um exame complexo, um exame de extensão elevada, ele pode levar até uma hora e meia para ser realizado. Se for um exame básico, simples, como o do crânio, um exame do crânio, um exame de um punho, ele é muito simples, em torno de meia hora ele é encerrado. Mas assim, quando esse exame ele for principalmente com contraste, aí sim ele pode chegar a uma hora e meia, 60 minutos a uma hora e meia, então é muito demorado. Então, para que ocorra tudo isso, vocês têm que explicar direitinho ao paciente, ó, fulano, o exame é um pouquinho demorado, vai fazer um barulhinho, mas você tenha tranquilidade, que a gente está próximo aí, qualquer coisa que acontecer, vocês podem apertar na campainha que nós iremos parar. Enfim, tem que explicar tudo direitinho para não dar erro. É, desse jeito. Aqui, em relação ao barulho, né, a gente já comentou, não vou nem falar novamente, porque a gente sabe que faz barulho mesmo. E o tubo estreito também é a questão da fobia, né? Então, quando junta tempo, mais barulho, mais tempo, tubo estreito, aí é pressão, né? A pressão sobe logo. E aí, o psicológico é afetado, né? Então, aqui, ó, sempre é dado uma peirazinha, a gente chama de peira, tipo aquele de verificar a pressão, né? Aquela bombinha lá. E se aí o paciente sentir mal, sentir alguma coisa, ele pode apertar, ele aperta aqui, que aí a gente vai parar o exame e vai entrar dentro da sala de ressonância e tentar acudir o paciente de forma a ele ficar em sua homeostase. Aqui é a biossegurança na ressonância. Então, essa plaquinha aqui, ela serve para quê? Ela está enfatizando que não deve entrar na sala de ressonância com elementos ferromagnéticos. No caso, tesoura, chave. Aqui, marca-passo, marca-passo. Extintores não pode. Relógio também não. Por que não pode relógio? Porque o magneto ele interage com a máquina do relógio, com o seu relógio, e ele quebra o seu relógio. Ele quebra geral. É como se fosse um marca-passo, né? O marca-passo não é um relógiozinho, então ele também quebra. Cartões magnéticos, ó, cartão de crédito, ele acaba com o magnético do cartão, né? Com aquela tarjazinha aqui, ele acaba. Aparelhos auditivos, como falamos, né? E essa aqui é para mostrar que existe um campo magnético, e aqui para mostrar que tem radiofrequência. O que é radiofrequência? Mas uma maca pode, né? O que é radiofrequência? Ó. Radiofrequência é isso aí. Maca não pode. Se for de metal, não pode não. Até a maca. A maca tem que ser de alumínio. Maca de alumínio, Entendi. então de plástico, então de madeira, né? É por isso que é complicado. Ressonância é complicado mesmo, galera. Complicadinho demais. Mas é bacana, por ser um diagnóstico muito bacana. Muito bom. Ressonância. Nós temos aqui, ó. Isso aqui é bem complicado. Nós já falamos algo sobre isso quando comentamos que a ressonância, a imagem de ressonância, ela é feita através dos prótons de hidrogênio, né? Nós não comentamos isso já? Vou até passar aqui. Então lembra, ó, o próton de hidrogênio é o que é utilizado para produzir as imagens. A máquina usa tanto campo magnético como fontes de radiofrequência para poder, ó, fazer com que o spin, que é o próton de hidrogênio, ó, ele gire, né? Ele gire. E esse movimento aí é chamado de precessão. O campo magnético da ressonância ele é conhecido em Tesla, né? Em Tesla.
E quanto maior o Tesla, ó, quanto maior o Tesla, maior teremos o campo magnético, maior teremos qualidade de exame e realizaremos um exame de forma mais rápida. Então aqui nós temos um supercondutor. Esse aparelho aqui a gente pode desligar e ligar o poder magnético dele, certo? Então lembrem que o magneto supercondutor, ó, nós conseguimos tirar o poder magnético dele. Por quê? Porque ele é meio o magnetismo dele é artificial, certo? Então, diferentemente aquele magneto chamado de magneto permanente, lá não tem como, lá é permanentemente o campo magnético é existente no mesmo. Paciente deitado, olha só como o paciente fica. Ó. A região que é para ser realizado o exame, ela tem que ficar sempre dentro do túnel lá. Então é fogo, né? Então possivelmente o paciente tá, ó, essa região toda aqui ele não está fazendo exame. Ou está fazendo da cabeça ou do tórax. Aí. Então tem que ficar dentro. É fogo, né? Então lembrem, pessoal, que para realizar exame de ressonância, nós não utilizamos raio-x. Para fazer exame de ressonância, galera, a gente utiliza o núcleo do próton de hidrogênio, certo? Então aqui nós temos, ó, o núcleo e a eletrosfera. Então através disso aqui nós realizamos a produção de raio-x. Aqui na ressonância não, utilizamos só o núcleo, no caso o de hidrogênio. Então aqui, ó, o hidrogênio utilizado aqui, ó, hidrogêniozinho, e ele está mostrando aqui a sua concentração nos tecidos. Então a concentração é muito elevada, ó, em relação aos outros. É chamado aqui de porcentagem de mol por quilo, tá? Então a concentração aqui, se você observar, ele é bem mais concentrado do que os outros tipos de elementos. Professor, quer dizer que é possível gerar ressonância com outros tipos de elementos? É sim. A resposta é sim. É possível gerar ressonância, ou seja, interação. É possível gerar interação da radiofrequência com o magneto e a ressonância com outros elementos, mas não terá tanta interação quanto o de hidrogênio. É por isso que foi escolhido o hidrogênio. É o que a gente chama de que o hidrogênio, pessoal, ele tem uma constante elevada de giro magnético, né? Então ela consegue girar mais rápido que esses outros elementos aqui. Então veja só, núcleos adequados para ressonância magnética. Então todos esses aqui, ó, são adequados, porque eles têm núcleo ativo, né? Mas o poder giro magnético, né? Que é o que? O poder de giro, como eu comentei agora há pouco, do hidrogênio é bem maior. Então aqui nós temos, ó, frequência de precessão. Então eu espero, galera, que todo mundo saiba aqui o que danado é precessão, tá? Então vou repetir mais uma vez. Precessão é justamente o movimento do hidrogênio, aquele movimentozinho em forma de peão. É o movimento de precessão. É tanto que aqui esteja, ó, a frequência de precessão do hidrogênio é 42,57 MHz. Então isso aqui que é a constante. O que significa frequência de precessão? É a frequência com que o hidrogênio se movimenta. Então, veja bem, quanto mais alto o Tesla aqui, ó, ou seja, quanto mais alto o campo magnético, o que é que acontece? A frequência de precessão aumenta. Aumenta, bacana. Então,
Por isso que, quando realizamos exames em uma máquina com o Tesla mais alto, nós temos um poder de giro maior, ok? E é por isso que foi utilizado o hidrogênio, né? Porque a gente tem muito hidrogênio dentro do corpo. Pessoal, essa interação para realizar a produção de imagens, ela é feita através também de bobinas. Bobinas que a gente chama de radiofrequência. Para cada tipo de estrutura, tem uma bobina específica, bobina de radiofrequência. Aqui, ó, nós temos uma bobina de cabeça. Então eu vou explicar para vocês o que é que tem dentro dessa bobina que faz com que ela produza a imagem. Então é o seguinte, todo momento que é preciso realizar uma imagem, a bobina de radiofrequência ela tem que estar próximo ao paciente. Lembrem disso, ó. O paciente irá realizar um exame do crânio. Então, a bobina de radiofrequência ela vai estar perto do crânio. O paciente vai realizar exame de mama. Bobina de radiofrequência vai estar ligada à mama. O paciente vai realizar exame da coluna. Bobina de radiofrequência vai estar perto da coluna. O paciente vai realizar exame da cervical. Bobina vai estar na cervical. Por que, professores? Por quê? Porque é o seguinte, a bobina, pessoal, de radiofrequência, ela vai ser o seguinte, a bobina ela tem uma fonte emissora de radiofrequência e uma fonte de captação. A antena de televisão, a antena aí da casa de vocês, ela serve para captar o quê? O sinal da, sei lá, da difusora, né? Alguma coisa desse tipo aí. Então, na bobina de radiofrequência, galera, nós temos esse eletrodozinho aqui, que vai emitir, ó, a radiofrequência para o corpo do paciente, certo? Então, quando houver essa interação da radiofrequência com o corpo do paciente, os prótons de hidrogênio eles vão girarem mais rápidos. Vão girarem. Quando, galera, a radiofrequência aqui, ó, for desligada, aí o corpo vai, em relação ao hidrogênio, vai diminuir o seu movimento de prestação, aquele movimentozinho que vimos agora, o movimentozinho de prestação parando. E aí, quando esse movimentozinho de prestação ele vai terminando, pessoal, a mesma bobina, que é essa que a gente está falando, ela vai captar o sinal, ó. Ela capta o sinal. Então veja bem, se a bobina emite radiofrequência, os hidrogênios vão girar rápido. E quanto mais próxima a radiofrequência estiver perto do tecido, no caso do crânio, esse hidrogênio vai girar mais rápido. Quando é desligada a radiofrequência, esse hidrogênio vai parar, e a bobina estando perto do paciente, ele vai captar sinal. Tá? Então é mais ou menos isso aí, galera. Quando a bobina é desligada, ela vai absorver o sinal e assim ajudará na produção da imagem de ressonância magnética. É por isso que, para cada tipo de exame, terá uma bobina de radiofrequência próxima ao tecido. Não esqueçam disso. Então tá aqui, ó. Eu tenho isso aqui é uma bobina, ó. Bobina de radiofrequência. Então essa bobina aqui, ó,
ela transmite o quê? Transmite a radiofrequência. Transmite a radiofrequência. Ela vai mandar a radiofrequência para cá, ó. Isso aqui é o hidrogênio. Então, quando ela emite a radiofrequência, galera, ó, o spin começa o quê, ó? O spin que é o próprio de hidrogênio. Começa a girar, né, ó? Ele vai girar. Girar. E quando ele vai perdendo esse movimento, aí na bobina tem antena, como eu acabei de falar para vocês. Aí a bobina de radiofrequência do lado que tem antena, ele vai captar o sinal e vai ajudar a produzir, ó, a imagem. Então, transmissão de radiofrequência, hidrogênio gira. Bobina de radiofrequência em seu lado receptor, ou seja, antena, capta o sinal e produz a imagem. Transmissão de radiofrequência, hidrogênio gira, antena capta e assim ajuda a produzir a imagem de ressonância magnética. Então, para nós finalizarmos, nós temos dois tipos basicamente de imagens. A imagem ponderada em T1, onde nós iremos visualizar parte líquida com tonalidade escura. É aqui, ó, onde temos parte líquida no crânio. Ó. Isso aqui é chamado de líquor. Líquor, tá? Então, parte líquida vai ficar escura. Beleza? Aqui também, ó, todas essas reentrânciazinhas que são chamadas de sulcos, eles têm líquor, que é um líquido. Então, líquido em T1 vai ficar escuro. Líquido na imagem ponderada em T2, ó, T2, ele vai ficar branquinho. Então, basicamente, galera, a gente tem a base aqui de ressonância magnética, que, depois de tudo, ele consegue produzir dois tipos de imagens. Uma imagem que é ponderada em T1, depois eu explico o que é T1, T2, mas que ela vai evidenciar uma imagem que mostra líquido escuro. E a T2 mostra líquido claro. Então, pessoal, isso aí é uma das características da ressonância magnética.